do Mapas, que vai contar um segredo para vocês que pouca gente tem ideia. É um segredo transformador na nossa vida. Afinal de contas, eu vou falar sobre o start. O que é essa ignição, esse start que a gente precisa dar logo ao acordar. Então, aos primeiros vindouros, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Acho que é Larissa, Tiago, Luiz Franco, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. O assunto de hoje é muito importante porque ele vai tratar de questões que pouca gente tem ideia. E por vezes a gente passa o dia ruminando um desconforto físico e mental porque não entendeu os primeiros 15 minutos do seu dia, não entendeu os primeiros 30 minutos da sua manhã. Então isso é muito legal, muito legal. É fundamental que esse encontro de hoje aqui nessa live, nesse bate-papo, que eu consiga trazer para vocês por meio de tudo que a gente vem estudando, por meio do método Mapas. A gente criou uma etapa do nosso dia que se chama despertar matinal. Dona Cida, minha digníssima dona sogra, seja bem-vindo, obrigado. O que significa esse momento do nosso dia que nós demos o nome de despertar matinal? Rodrigo Freire, meu parceiro, sócio, seja bem-vindo, obrigado. Então, entender esse segredo da vida, Vlad, você pegou pesado, pois é. O segredo da vida está no despertar. Quando a gente usa a palavra despertar, ela vem de você poder acordar, de você poder tomar ciência, de você poder compreender aquilo que por vezes precisa ser compreendido. Então despertar significa acordar. Então sabe quando você toma aquela bronca de alguém e fala, meu, acorda para a vida, acorda para isso, acorda para aquilo, sabe? Isso é o despertar. E isso acontece todos os dias. Entendendo que o despertar acontece todos os dias, quais são os elementos que são fundamentais para essa fase do dia? Então, o despertar físico da gente, o despertar biológico da gente, está óbvio no momento que você acorda. E este momento, ele tem uma profundidade de coisas a serem analisadas que são fundamentais. Por que eu estou falando isso? As pessoas não entenderam quão importante é esse primeiro minuto do seu dia, ou esses primeiros minutos do dia, tá bom? Eu vou entrar em assuntos, ora filosóficos, ora religiosos, espirituais, ora científico, e eu quero que você aí do outro lado fique confortável para compreender que tudo isso diz respeito sobre o ser humano, tá bom? E tudo que eu vou trazer aqui para vocês, óbvio que não tem nada dentro da minha cabeça que não seja apoiado em bastante estudo, tá bom? Então eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês, porque vai conectar. Faço parte de um grupo de leitura terapia. Esse grupo de leitura terapia é da psicanálise trilógica. Convido todos vocês a dar uma pesquisada aí sobre psicanálise trilógica. E nesse grupo de leitura terapia, que acontece às terças-feiras, às 12h30, a gente ontem entrou numa discussão sobre espiritualidade. E eu, muito cético, muito apoiado mas de onde que veio isso daí? De onde que vem essas informações? Mas por vezes, nos últimos anos, eu venho estudando muito sobre quanto que a gente, na área da medicina e na área da ciência, da saúde, tem que realmente se dobrar ou se curvar aos estudos da espiritualidade. E muitos estudos na nossa área mais técnica e cética falando sobre que há uma interferência sim, não consegue se explicar o que, nem exatamente como, mas há uma interferência importante das pessoas que têm um maior desenvolvimento espiritualizado e religioso. E essas pessoas, por vezes, se curam mais rápido de alguns problemas de saúde, por vezes as pessoas que recebem oração, mesmo a pessoa apagada, em estado de coma, que recebem muita oração, também têm respostas mais positivas ao longo do processo terapêutico e por aí vai. Então, tudo que eu falar hoje aqui a respeito do despertar matinal, que o método Mapa sugere, que na nossa concepção é o momento ímpar do nosso dia, é o momento crucial para que a gente tenha um dia maravilhoso, vai entrar, por vezes, nesse assunto da espiritualidade, mas eu, com muito conforto de falar, não vou tratar de assunto religioso ou de religião, mas eu vou tratar de religiosidade ou de espiritualidade. Então, vamos lá. O despertar matinal é a fase do dia mais importante do nosso dia. Por quê? Como a palavra diz, é o despertar da tríade do ser humano. Qual é a tríade do ser humano? Qual é a tríade elementar da nossa essência? Corpo, mente
e espírito. Então, quando a gente compreende que a tríade humana está apoiada nessa tríade, a gente é isso, não tem como a gente separar isso, não tem jeito de a gente tirar uma coisa da outra. Sejam bem-vindos aí, Beto. Ô, Betão, que bom, prazer tê-lo aqui. Newton e tia Fátima, sejam bem-vindos. Vocês estão pedindo para entrar na live, eu posso liberar aqui, viu, Newton? Você apertou um botão aí, ou a tia Fátima, se quiser entrar na live, eu libero aqui. Quer entrar? Só me manda a mensagem aí, quero entrar na live. Eu libero aqui, para a gente bater um papo. Sim, será muito bem-vindo. Então, a gente precisa ter claro que o ser humano é essa tríade. Corpo, mente e espírito. Corpo, aquilo que a gente consegue pôr a mão, avaliar, perceber. Beleza? Mente, aquilo que a gente é capaz de construir no imaginário. Que a gente é capaz de criar dentro da nossa mente. E espírito é aquilo que anima isso tudo, né? Eu não vou entrar na discussão de novo de ordem religiosa, mas a gente vai deixar claro que isso é um parâmetro que a gente não pode tirar do cenário. E voltando à historinha que eu estava contando, esta semana a gente começou a discutir nesse grupo que eu faço parte de estudos, falando sobre espiritualidade, quanto isso é muito importante. Volta aqui e vamos falar. Quer entrar, Newton? Quero? Vou liberar aqui, Newton. Então vou chamar o Newton aqui. Newton, aceitar. Entrar ao... Já te chamei aí. Tá conectando? Vamos aí, Niltinho. Vai entrar, Niltinho? Aceitar. Enviar. Bom, vamos continuar aqui, enquanto ele não entra. Esse primeiro momento do dia, que a gente acabou de acordar, passou por uma noite de sono. E aí vocês vão entender porque o despertar matinal é fundamental, esse primeiro momento do dia. A partir do momento, áudio ficou baixo, Rodrigo? Sério? Deixa eu ver se desligou aqui meu negocinho. Não, tá ligado. Que estranho. Tá baixo ainda, Rodrigo, o áudio? Dá uma posição aí. Manda notícias. Estão me ouvindo? Vamos seguir aqui. Aqui tem um delayzinho, tá demorando para chegar a informação. Mas está melhor? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Agora vamos aqui. Está sim, está sim alto, está sim baixo. Jacira entrou. Jacira, seja bem-vindo. Eu reconectei aqui, vamos ver se melhora o sinal. Bom, o despertar matinal é o momento do dia. Vocês estão colocando sim, sim tá bom ou sim tá ruim? Ouvindo, obrigado, Jacira. Ouvindo bem, o áudio melhorou, Rodrigo? Então vamos embora. Então é assim, o despertar matinal é o primeiro momento do dia, aquela hora que você, abriu o olho, acordou, fala, nossa, acordei. Que bom que eu acordei, não é? E aí, quais são os elementos fundamentais que a gente precisa ter no despertar matinal? Se o despertar matinal é um momento fundamental do nosso dia, afinal de contas, acordei. Acordei significa, ei, bora! Tem pelo menos 16 horas do seu dia para você percorrer fazendo alguma coisa, meu irmão. Eu vou repetir. Tem 16 horas do dia para você fazer alguma coisa. E por onde começa essa alguma coisa? Começa com você. Porque, afinal de contas, esse alguma coisa que você tem para fazer, ou várias as coisas que você tem para fazer ao longo do dia, depende de quem? De você. Então, se você tiver um bom despertar matinal, cuidando de você primeiro, dessa sua integridade, corpo, mente, espírito, começa por aí. Porque você precisa despertar esses 3 elementos, como se o espírito tivesse dormido, né? Mas vamos deixar para lá. Eu tenho que despertar esses 3 elementos para eu poder, eu vou colocar a palavra enfrentar, ou para eu poder realmente conquistar um dia de sucesso, um dia de leveza. Então, como é que acontece o despertar matinal? E aí já estou deixando as dicas. Considere que esse despertar veio de uma noite boa. Então, que momento que começa o seu despertar matinal? No dia anterior. Vai ficar mais fácil. Eu sei que amanhã cedo eu tenho um compromisso importante. E esse compromisso é por volta das 8 horas da manhã. Se eu sei que eu tenho esse compromisso às 8, que hora que eu devo acordar? Cada um define o horário
acho que se eu acordar umas 7h30 dá tempo. É um jeito de pensar. Um outro jeito de pensar, que é o mais correto, é, bom, o meu compromisso é às 8, mas habitualmente eu vou dormir às 9h30, no máximo 10 horas, e acordo invariavelmente todos os dias, 15 para 6, 6 horas da manhã. Todo dia esse horário eu estou saindo da cama. Na verdade eu acordo antes, mas eu saio da cama esse horário, 15 para 6, 6 da manhã. Beleza? Entendido isso, o seu despertar matinal começou no dia anterior, quando você programou as horas ideais de sono. Isso é fundamental. Então, primeiro aspecto, mesmo porque o dormir bem te permite reequilíbrio hormonal, imunológico, reparação de tecido, reorganização do sistema nervoso, consolidação de memória, diminuição de hormônios relacionados à fome, a estresse, a um monte de coisa, favorece liberação de hormônios reguladores de todos os sistemas no período do sono, que é o GH, melatonina, enfim, tem uma batelada de coisa que acontece se você tem uma noite boa de sono. Aí você acorda e fala, uau, acordei. Qual é o primeiro elemento, então, que eu devo despertar assim que eu acordo? Escreve aí. Lembra que eu falei da tríade, corpo, mente e espírito. Você, pum, acordou. Qual é o primeiro desses três? Se fosse possível a gente separar, né? Se fosse possível, porque não é, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Qual dos três vocês entendem que seria mais importante que eu pudesse despertar assim que eu acordo? Acordei! Obrigado, mais um dia de oportunidade, como disse o Rodrigo. Quem desperta primeiro? Coloca aí. Quem chuta? Quem dá uma sugestão? Por que é importante pensar nisso? Porque quando a gente tem isso claro, você vai criar uma... Obrigado, Beto. O Beto foi o corajoso, colocou. Esse cara nem dormiu direito, na verdade, né, Beto? Essa parte, né, esse elemento da tríade nem dormiu. Na verdade, ele estava ali, enfim, fazendo o que tem que fazer, mas ele é o primeiro que você precisa reportar mentalmente, nesse local que você acordou, no seu quarto, mentalmente se reporte a ele. Né? Conecte ali com ele ou com coisas que possam alimentá-lo. Então vamos pensar que nos elementos que fundamentalmente constituem o homem, o primeiro elemento que eu entendo muito importante dessa tríade, que eu entendo não, que a ciência toda se debruça e não tem discussão, é essa parte, né? De novo, eu estou trazendo para uma visão didática, dizendo que as coisas estão separadas, mas não estão. E o elemento fundamental é ele. E se a gente esticar um pouquinho essa corda, ele pode representar mais do que 90% da gente, tá bom? Mais de 90%. O resto fica um pouco para carne e pensamentos. Mas ele é mais... Pensamentos são, na verdade, memórias, porque pensamentos, boa parte também são constituídas e criadas por meio de ondas... ondas que estão disponíveis aí, a gente por hora capta essas ondas, né? E o que é isso, né? Como é que funcionam esses elementos de captação de ondas de... surgiu um pensamento na minha cabeça. Não surgiu, estava em algum lugar e você só sincronizou essa onda de pensamento. Então, considere que o espírito é o primeiro que a gente precisa dar a atenção. Então, conscientemente, no momento que a gente desperta, é fundamental que você leve a sua consciência a alimentar esse primeiro elemento que a gente está didatizando aqui o processo, que é o espírito. E aí, como é que você faz isso? Boa pergunta, hein, Vlad? Acordei, como é que eu vou fazer esse processo do despertar matinal, pensando nesse primeiro elemento dessa tríade, que a gente aqui está dizendo ou chamando de espírito? Algumas pessoas vão fazer as orações, primariamente as de gratidão, né? Outras vão fazer por meio de outro caminho. Na minha concepção, aquilo que a sua religião sugere, eu acho que é um excelente caminho, desde que você se sinta confortável por esse caminho. O segundo é que você constitua uma leitura de aprimoramento sobre o seu conhecimento daquele assunto. O Beto colocou, se não estiver o espírito e a alma, acaba refletindo em nosso dia. Exatamente, Beto, é isso aí. É isso aí. Na verdade, a todo momento, né? A interferência. Interferência não. A condução é completamente por este lugar aí, perfeito. Então, no primeiro momento, o elemento fundamental que se constitui para a gente poder se posicionar a respeito disso é isso, por meio do jeito que você acredita, com base naquilo que você estuda. Por que é importante que tenha um estudo religioso e que tenha uma linha condutória dessas, eu vou colocar assim, dessas sugestões dos livros religiosos ou das instituições religiosas? Por que é importante que a gente compreenda aí? Porque
acredita-se que as pessoas que, por vezes, conduziram aquela ciência até chegar no manuscrito, no livro, até chegar em processos de entrega, vou colocar assim, rituais religiosos, seja ele qual for, oração, prece, sei lá o que tu faz, essas pessoas que por vezes estudaram mais esse conteúdo, entenderam que por experimentação, por ciência, aqui que começa a ter um negócio esquisito. O que é a ciência da espiritualidade da religião? É comprovar que as pessoas que vão pelo aquele caminho têm uma vida mais plena. É só isso. Isso é ciência. É colocar à prova um determinado experimento. Se eu digo que todo mundo tem que acordar, fazer uma oração de gratidão e fazer uma leitura de um livro religioso, e essas pessoas por vezes estão mais saudáveis, têm menos problemas de hospitalização, quando é hospitalizada ela sai mais rápido do hospital, o tempo de internação é menor. Isso é experiência, isso é ciência, então é fundamental que a gente compreenda isso. Aí, no final das contas, criei o despertar matinal para esse primeiro elemento, tá bom? Segundo elemento que a gente vai criar o despertar matinal, e tudo isso a gente fala no método Mapas, de um jeito muito respeitoso e com uma certa profundidade para as pessoas entenderem que essa conexão toda, corpo, mente e espírito, existe. Ela não negue, porque é pior. Aceita e compreenda, conscientize que é assim, tá bom? Então, no despertar matinal, como criar esse despertar, ou na verdade esse respeito a esse seu lado espiritual. Beleza? Dei uma condução, uma sugestão. Mas, reitero, quando você está orientado pelas pessoas que são mais estudiosas nesse assunto, é óbvio que a chance de você errar diminui. Então, tenha uma linha condutora. Por isso que a religião se torna importante, porque ela cria linhas condutoras, aquela que você se sente melhor, aquela que você tem mais afeto, aquela que você compreende, aceita, respeita e fala faz sentido, ela conecta com o que eu sinto, com o que eu percebo, então eu vou seguir por aqui. Por isso que tem diferentes tipos de religião. Todas elas co-irmãs, porque no final das contas acredita-se que todas levam para o mesmo lugar, tá bom? Fica aí. Segundo elemento que a gente vai despertar é a mente. A mente, e aí eu vou colocar assim só para a gente separar as coisas, tá bom? A mente material. O que é a mente material? É aquela que vai colocar você para as ações do seu dia, para que ela possa concretizar os fatos a serem realizados ao longo do dia. É uma mente de realização, é uma mente material. Ela, inicialmente constituída de bons pensamentos, de controle, atenção e foco, de manejo gerencial para situações que podem porventura acontecer, você vai ter que manter o controle. Por exemplo, você toma uma fechada no trânsito, ou você sofre ou visualiza algo que parece ser desrespeitoso para você ou para alguém e você não concorda com isso. Então, qual é o manejo da inteligência emocional que você tenha, que por vezes você vai ter que gerenciar suas ações naquele momento? Isso é fundamental. Então, o manejo da mente que materializa as coisas, que materializa as realizações do seu dia e depois de uma vida, ela acontece full time. Respiração a respiração. Você fala, Vlad, o que é isso? Você tá maluco? Eu falo, não. Ué, que momento que sua mente para de trabalhar? Me dá um momento do seu dia que a mente pare de trabalhar. Dormindo? Não, também não. A gente só não sabe, mas ela está construindo, armazenando informações, a gente só não vê e talvez não consiga perceber. Mas está acontecendo. Afinal de contas, uma noite bem dormida, como eu disse, consolida a memória, consolida, reconstrói conexões, cria coisas diferentes à noite. Aí acontece, então a mente não parou. Você só não está, eu vou colocar assim, consciente do que ela está fazendo, mas ela está fazendo um monte de coisa. Então a mente não para um minuto. Ela continua trabalhando respiração a respiração. Isso é fundamental. Mas você poder prestar atenção, ou seja, criar um momento no qual você vai tentar desacelerar os pensamentos e direcionar ele para um lugar só, isso faz muito sentido. E também a ciência vem comprovando que isso melhora muito a sua performance de mente. Pode ser intelectual, pode ser emocional, pode ser o que você quiser, dá o nome que você quiser. Então melhora muito. E o que se sugere? A orientação que se tem da ciência é um trabalho de meditação, onde você vai reservar alguns minutos. E um jeito de fazer esse processo meditativo, é simplesmente ficar parado numa posição confortável, trabalhando a percepção e o fluxo respiratório.
Só isso. Vou ficar prestando atenção na minha respiração. Não pode ser tão simples. Pois é, de tão simples a gente não faz. Vou repetir a frase. De tão simples a gente não faz. E a respiração, quando bem controlada, quando bem conduzida, quando bem percebida, quando a sua atenção volta para a respiração e para o que está acontecendo para o seu corpo naquele momento e sua mente fica vagando só sobre esta informação, você consegue potencializar sua capacidade de gerar atenção e foco. E aí, quando você for realizar outras atividades ao longo do dia, você tem este treinamento mental realizado logo na largada do dia, logo pela manhã. Sabe quando você vai fazer um exercício físico, você tem que fazer um aquecimento antes? Pois é, tem que fazer um aquecimento mental. E a meditação guiada por este processo da respiração é um jeito simples e muito efetivo de treinar a mente a manter foco, manter atenção. Foco e atenção é intenção. Foco e atenção. Criando intenção, ou seja, desejo de realizar, só falta pôr na ação, só falta realizar. Então é muito mais simples que a gente crie esses mecanismos e que a gente treine ele. Se eu quero ficar forte, eu tenho que treinar para ficar forte. Se eu quero ficar resistente, eu tenho que treinar para ficar resistente. Se eu quero aprender a tocar um instrumento, eu tenho que tocar um instrumento. Se eu quero aprender uma outra língua, eu tenho que treinar essa outra língua. Se eu quero aprender a dar foco para minha mente, controlar meus pensamentos, eu tenho que treinar isso. Um jeito de treinar isso é meditação. E tá tudo certo. Pela oração eu também consigo fazer isso? Pode, mas a gente precisa ter mais foco. A oração, ela constitui um elemento que ela é muito mais abrangente, muito mais holístico. Então a meditação tem um jeito de fazer para que você preserve foco e atenção. Então o exercício mental, você está sobre o comando, tá bom? Então fundamental. Terceiro elemento do despertar matinal, que a gente fala com muita propriedade no método MAPAS, afinal de contas nós somos profissionais do movimento, e aí é o despertar neuropsicomotor. Vlad, que palavrão é esse? Que palavrão é esse, Vlad? Neuropsicomotor. Pois é, a ciência do movimento hoje, ela está bem clara de que os elementos de qualquer que seja o movimento que você realiza, qualquer um, ele passa por esse constituinte neuropsicomotor. Vou dar um exemplo, tá bom? Muito simples. Para que a gente consiga fazer um passo da dança, seja ela qual for, sabe aquele 2 para lá, 2 para cá, o básico da dança, nós vamos fazer hoje. Para esse elemento do básico da dança, você precisa trabalhar tanto os elementos neurológicos de deslocamento, de referência espacial, o que tem do meu lado, o que não tem do meu lado, o que tem para frente, o que tem para trás. Ou seja, eu vou me deslocar no espaço. Então, a referência de deslocamento e a referência espacial. A referência proprioceptiva, ou seja, meu pé me mantém sustentado naquela postura e eu me desloco de um lado para o outro. As condições proprioceptivas. As condições de deslocamento precisa de coordenação, precisa de força, precisa de resistência, precisa de agilidade, precisa de velocidade, por vezes potência, de mobilidade. Percebe que os elementos todos que o seu cérebro vai buscar de referência para fazer um passinho da dança, 2 para lá, 2 para cá, é gigantesco, tá bom? Aspectos neurológicos. Eu vou buscar na minha memória condições de realizar aquele gesto. Depois das condições de realizar aquele gesto, você, junto com a condição que você analisou, você vai entender o cenário emocional daquilo. Eu estou colocando a palavra emocional porque é a que a gente conhece, tá bom? Mas a gente pode falar de outro jeito. Mas o cenário emocional daquilo é o que isso representa ou significa para o meu aspecto psíquico. Qual é a emoção que isso gera para mim? E eu já falei isso várias vezes aqui e vou voltar a falar. Quando aquele movimento, aquela ação gera uma emoção positiva, você vai para um lugar do cérebro que te motiva. Você vai para um lugar do cérebro e libera substâncias que são motivadoras para você agir, para você fazer. Então, junto com interpretar cognitivamente o que tem que ser feito, ou seja, vai para o campo do deixa eu entender se isso é possível. Junto disso, ao mesmo tempo, não tem diferença de time, vai para o lugar para falar, deixa eu ver qual é a memória emocional que eu tenho sobre esse movimento. E essa memória emocional a gente chama de parte da psique aqui. Então, neuropsico, essa parte psico
é a parte que constitui memória e emoção junto. Aí entra num lugar sensível, porque se você tem emoções legais sobre aquilo que está sendo sugerido, você vai. Se você não tem emoções legais, você não vai. Pior do que não ir, seu cérebro vai para um lugar do medo, para um lugar da mágoa, para um lugar do rancor, e por vezes pode até disparar um gatilho do ódio, da vingança, de um lugar muito ruim, que seu cérebro não deveria ter ido. Com um movimento, que é o passinho da dança, 2 para lá, 2 para cá, porque a gente nunca vai saber individualmente o que aquilo significa na psique da pessoa. A gente nunca vai saber. Até dá para saber se a pessoa teve algum trauma específico sobre aquilo. Mas é muito interessante essa profundidade e compreensão do que eu sinto, qual é o sentimento ou qual é a emoção que gera quando eu penso sobre aquilo, tá bom? Vou dar outro exemplo. Você é convidado para fazer uma aula de luta, de boxe. Ok, o que eu sinto sobre isso? Eu vou falar o que eu sinto. Eu acho muito legal, mas rapidamente eu lembro das imagens de os boxeadores se batendo e sangue, e suor, e o cara desmaiando, aquela coisa muito doida. Eu falo, jamais eu vou fazer essa arte marcial, porque eu fiquei com essa imagem, essa lembrança de que o boxe é uma agressão à vida humana. Tudo bem? É o meu jeito de interpretar. Tem gente aqui que talvez na live faça arte marcial, faça alguma coisa e não tem essa interpretação. Simplesmente enxerga como um esporte, uma prática esportiva que é. Mas para o Vlad tem esse significado. Tudo bem para o Vlad ter esse significado? Então, para o Vlad, há uma barreira enorme que dificilmente eu vá transpor. Dificilmente. Tá bom? Eu acho que os movimentos são legais, eu acho que tudo é muito bacana, eu acho que tudo é lindo, maravilhoso, mas quando ele encerra na arte marcial, quando ele vai para o lugar da luta, do combate, na qual um tem que vencer e o outro tem que perder, um bate e o outro apanha, isso para mim é bem desconfortável de pensar. Consegue entender? Então, o neuropsicomotor é fundamental que a gente compreenda isso, tá bom? O exemplo que eu gosto de dar é, se eu fizer esse movimento aqui, se eu fizer esse movimento, se eu pegar você e falar, galera, vamos fazer esse movimento. Esse movimento para você, você já começa a fazer uma interpretação, você já começa a fazer uma leitura psíquica dele. Mas esse movimento eu sei fazer. Faz aí você que está assistindo aqui a live, faz esse movimento. Como se tivesse não, indo com o braço para frente e para trás. Esse exemplo eu dou muitas vezes, porque ele é muito significativo. Beleza. Pro Vlad, significa alguém dando soco. Pro Vlad. Para uma outra pessoa, pode significar, pô, esse braço aqui parece que é o braço da corrida, o cara está correndo. Para o outro, pode ser, legal, isso aqui é o movimento da dança, do foxtrot, sei lá, não lembro, do rock, eu não sei como é que chama as danças, que fica fazendo esse movimento. Para o outro, ele fala, eu lembro, o braço fica fazendo isso quando a gente está naquele equipamento da academia que chama elíptico, transport, o braço fica fazendo esse movimento. Então percebe que para o mesmo movimento de braço, no momento que você olha, você vai criar a sua interpretação de acordo com as suas memórias. E essa sua interpretação e essas suas memórias têm emoção junto. Não dá para separar, não ache que é possível separar. Na verdade, eu vou colocar uma coisa aqui para provocar vocês. Tem um livro que eu li, e uma das frases mais emblemáticas desse livro fala sobre exatamente isso. Se é possível a gente pensar sobre a tomada de decisões na nossa vida tem que ser de forma racional. Se eu estou acabando de dizer que qualquer coisa que você vai fazer se constrói por meio das suas memórias, essas suas memórias têm ancoragens. Tem ancoragem que envolve memória cognitiva e envolve emoção. Quando que é possível que você tome uma decisão pura e exclusivamente de forma racional? Quando? Nunca. Não, Vlad, só tomo decisões racionais. Mentira, não tem como. Não tem como. Passou pela sua cabeça, haverá uma interpretação por meio do que você está sentindo. Não tem como. Tudo bem? Ou seja, quando você coloca à frente das suas decisões o afeto mais verdadeiro e sincero, que é o amor, pode ter certeza que a razão vem depois. É isso mesmo, Jacira, nunca, né? Vou repetir a frase, hein? Repetir a frase. O livro, se vocês tiverem curiosidade de ler, chama O Erro de Descartes. É um livro incrível, filosófico, né? Descartes é um filósofo, matemático, espiritualista. Na verdade, o título do livro é uma provocação. Mas é isso.
Não existe tomada de decisão sem que passe por memórias afetuosas que você teve. Não tem como. Afeto significa que te afetou. Então, qual é a emoção que eu sinto quando eu penso sobre isso que eu tenho que tomar decisão? Isso vem primeiro. Não tem como. Ai, não tem. Ai, não, Vlad, eu tenho que tomar decisão por razão. Tá, então continua pensando que é assim e não considere o afeto verdadeiro, que é o amor. Se você considerar o afeto verdadeiro por amor, pelo amor, a sua tomada de decisão já é mais inteligente, porque ela está apoiada na essência, que é o primeiro elemento da tríade que a gente começou a falar aqui. Tá bom? Vamos dar sequência. Entendendo, então, que o terceiro elemento aqui que a gente está falando, que é a parte motor, a parte da carne, do físico, e a parte do físico é neuropsicomotor, neuro, construir um movimento na minha cabeça. Psico, interpretar esse movimento por meio das minhas memórias. Motor, realizar o exercício, realizar o movimento. Os movimentos que a gente, por vezes, vem realizar pro despertar matinal, o que faria mais sentido? Você acabou de ficar 8 horas numa posição deitada. Beleza? Então, considere que eu tenho que transferir essa posição deitada para a posição que você vai usar ao longo do dia. Eu não posso sair da cama pulando que nem um gato, daquele pulo do gato, acordei e tal. Calma, calma. Acorda, eu vou colocar assim de novo, acorda o espírito primeiro, acorde a sua mente primeiro. Com cuidado, se possível, comece a despertar o seu corpo naquele lugar. Ali na cama, Vlad? É, ali na cama. Quando você vê um animal que acabou de acordar, um cachorro, um gato, qualquer bicho, um pássaro, qualquer um, ele sai do lugar correndo doido, voando doido, ou ele começa a dar uma... Onde ele está, sem sair do lugar. Estica para lá, estica para cá, dá uma espreguiçada, faz uns negócios. Não é isso que acontece com gato, com cachorro, com qualquer animal assim que acorda? Caraca, cara, nesse lugar que a gente está discutindo, eu vou dizer que a gente emburreceu muito. Porque os animais que é dito irracionais têm muito mais inteligência do que a gente. Mas muito mais inteligência, porque eles se respeitam. Eles estão dentro de um processo no qual eles entendem que eles, para serem preservados, têm que manter isso. Ah, mas é instinto, Vlad. Pois é, a gente deixa de se conectar aos nossos instintos. Instinto, pessoal, a gente ainda fala sobre isso. Mas vamos lá, os animais têm instintos. Eu fico um pouco desconfortável com alguns discursos religiosos, na qual o homem é um ser superior. Eu não sei não. Tem que tomar cuidado com isso. Talvez nós fôssemos desenhados para ser um ser superior. Mas a gente emburreceu tanto que eu me considero, infelizmente, ou vejo grande parte da humanidade com um nível tão decadente, tão inferiorizado, que dá até uma angústia falar sobre isso. Mas vamos lá. Como que, então, é o despertar matinal de quem participa do método Mapas? O que a gente sugere? Eu vou colocar em linhas gerais, tá bom? Primeiro, um despertar do espírito. Segundo, o despertar da mente. No despertar da mente, um trabalho meditativo e depois um trabalho de leitura. Depois da leitura, você pode pôr um trabalho de planejamento executivo do seu dia. 3 principais pontos a serem executados, não mais do que 3 que a gente não aguenta. Você tem a rotina, que é uma coisa. Elementos a serem resolvidos ou coisas a serem resolvidas, não coloca muita coisa, que senão você vai se atrapalhar, tá bom? O último elemento é o despertar do corpo. Então imagina que você fez ali seu aspecto religioso, fez o seu aspecto mental e agora nós vamos para o aspecto físico. No aspecto físico, os elementos envolvidos são mobilidade, como eu dei o exemplo do gato e do cachorro, dá aquela espreguiçada. Faz isso lá na cama, antes de levantar. Depois que você levanta da cama, você deve ter algum ritual. Eu espero que o ritual que você tenha não é ver o celular. Espero que o celular nem tenha ficado do seu lado assim que você foi dormir, tá bom? Espero ainda mais que você não tenha carregado seu celular na cabeceira da cama. Espero de verdade. Mas se fez isso, dá tempo de você sair desse lugar aí e fazer isso de outro jeito. Feito isso, saiu da cama, provavelmente você vai no banheiro, esvaziar a bexiga, vai dar uma olhada no espelho e falar, nossa, acordei com uma cara linda, eu sou maravilhoso, sou uma pessoa abençoada, lava o rosto, dá um sorrisão para você, falar, você já é um vencedor, é um dia de sucesso, vamos para lá. E aí você já encaixa os exercícios neuropsicomotores, ou a gente deu um nome de movimentos psicofísicos, esse foi o nome que a gente cunhou aqui. E esses movimentos, ele passa por mobilidade, ou seja,
soltar as dobradiças, as articulações, passa por estabilidade, ou seja, avisa os músculos que orientam a gente a ter uma ótima condição de proteger as articulações e as estruturas corporais. Ativa o sistema cardiorrespiratório, principalmente a parte cardíaca, para o coração dar uma acelerada e falar, coração, ei, não está mais dormindo não é para trabalhar com 50 batimentos naquela condição. Agora nós vamos trabalhar com 70, 75, 80 batimentos, então presta atenção. Eu libero um monte de neurotransmissores que vão falar para o cérebro assim, malandro, uou, dia começou, tá lindo, maravilhoso, é isso daí, motivação no máximo, libera adrenalina para o olho arregalar, para a respiração acelerar e você ficar mais agitado, com nível de atenção maior. E aí, no final das contas, a gente tem por completo um despertar de espírito, mente e corpo. E aí eu convido vocês que estão aí, talvez sentados, para que a gente comece a fazer uma rotina similar ao que nós realizamos no método MAPAS do despertar matinal, tá bom? Então, eu vou encerrar a live aqui e vou abrir uma outra live só para a gente fazer os movimentos. Quero todo mundo aqui de volta, tá bom? Beijo, valeu, tchau!